Bora lá, família. Ponto de vista do leitor, capítulo 57. Então, sem enrolações, o zoom tá bom, tudo certinho, bora lá. Nós vamos espalhar cópias de Regressor Infinito Rank S. E com isso, eu quero dizer que vamos colocar o conteúdo das revelações em um arquivo e vamos espalhar para várias estações. Também vamos fazer parecer como se as revelações conhecidas pelo profeta fossem vazadas. Pildu, me empresta seu laptop. Mas nós esquecemos completamente do enredo de Regressor Infinito Rank S. Como vamos fazer o arquivo? É tanto S assim mesmo, mano. Toda hora que eu olho parece que tem um S a mais. Não, tá certo. Porque precisamos da versão plagiada. Ainda nos lembramos da original. Justo, né? Tipo, eles não precisam saber da cópia se eles sabem da verdadeira que o cara copiou, tá ligado? Eles, tipo, já tem uma base boa. Cuidado com isso, seu ferrado. O plano é simples. Tem o primeiro apóstolo, que age apenas com o conhecimento do começo de maneiras de sobreviver. Em outras palavras, o escritor plagiador. E tem o sétimo rei de Seul, que descobriu os profetas e está usando as revelações, o rei tirano. Um monopoliza informações e o outro busca informações. Isso fará as duas pedras nos nossos sapatos se enfrentarem. Mano, quem é mais forte? O primeiro apóstolo ou o rei tirano, mano? Rei dos... Não sei, mano. Eu vou ter de dizer o que colocar. Inclua só o necessário sobre as informações dos itens misturado com o conteúdo do início de maneiras de sobreviver. O cara tá sem calça ainda que eles pegaram, né, mano? Aí é complicado. Deve ser o suficiente para chamar a atenção do plagiador e do rei tirano. Tá. Escrever é tão difícil. Todos os autores são incríveis. Ser criativo é torturante. Só escreva o básico. Não precisa ter todos os detalhes da novel, só o suficiente para eles serem atraídos pelas informações que colocarmos. Certifique-se também de ajeitar os nomes dos personagens na novel. Isso me preocupa um pouco. Personagens como Lee o Lee Hyun e a Lee Shi-hai podem ficar em choque se descobrirem. Eles eventualmente vão descobrir que este é um mundo dentro da novel por bem ou por mal, mas isso não precisa acontecer agora. Eu não acho que você precisa se preocupar com essa questão em particular. Na verdade, o Sung Koki e eu conversamos com alguns dos personagens antes e tentamos dizer para eles: estamos numa novel, como um teste. Mas nenhum deles entendeu. É como se fossem NPCs. Parem de falar besteiras e vamos logo. Não importava o quão sério nós falávamos, eles sempre pensavam que era brincadeira. Mais uma informação inesperada. Foi por isso que o primeiro apóstolo conseguiu achar os outros profetas com tanta facilidade. Também poderia ser o motivo pela qual os apóstolos usam a palavra revelação tão livremente. Qual a diferença entre nós e os personagens? Seria porque nós somos pessoas reais, enquanto eles são personagens de uma novel? Então, onde, neste mundo que foi feito, a separação entre a realidade e a ficção? Sei lá, talvez desde o começo do primeiro cenário? Então, será que esses dois... Não, calma. Então, será que esses dois são pessoas reais ou personagens? Ele consegue ver, mano, a ficha deles, né? Então, tipo... Eu acho que a explicação era que no começo... Começou separado, né? Tipo, tinha personagens e tinha as pessoas reais. Mas tudo tá virando uma coisa só. Não tem coisa diferente de uma da outra, né? Então todos é personagens dessa novel, entre aspas, que é desse novo mundo que tá acontecendo. Não existe pessoas reais ou novel, é tudo um só e pronto. Eu acho, né? Desde que teve essa atualização recentemente, as informações de duas pessoas reais foram adicionadas à lista de personagens. É como se, conforme o tempo passa, todos são reduzidos a personagens. Cara,
É basicamente isso, mas não tem que pensar que é algo ruim. É só uma junção dos dois mundos, né? A habilidade exclusiva ficha de personagem foi ativado. O que foi, Hyung? Essa personagem não tem uma ficha de... Não, essa pessoa não tem uma ficha de personagem registrada. Nada. Não, não é nada. Tudo pronto, líder Nin. Então, o que você acha? Se isso fosse uma novel de verdade, postada online, teria flopado espetacularmente. Mas eu acho que não faz diferença agora. Que brutal. Vamos começar com as informações vazadas pelo livro das revelações. Será que haverá tempo o suficiente para se espalhar? Pediremos para o Odong cuidar disso. Um atributo de nobre, eremita, recluso. Espalhar isso em tão pouco tempo deve ser possível. Mas nem todas as estações têm conexão à internet. E quanto a esses lugares? Tem alguém que pode ajudar com isso? Por favor, deixe isso comigo. Se for para espalhar rumores, tenho confiança nas minhas habilidades. Fofoqueiro. Eu lembro dele, eu lembro. Seu entendimento aumentou? Restam 44 horas até o fim do cenário. Esta viagem não vai ser fácil. Se não ocuparmos a estação Shang-Tsung nas próximas 40 horas, todos do nosso grupo vão morrer. Bem, e quando foi fácil? Quem é o nosso oponente, na verdade? A pessoa conhecida como Rei Tirano. Ele atualmente é conhecido como um dos 7 reis de Seul e detém o maior território no norte. Aparentemente, se você for bonita, você será transformada numa concubina, enquanto aqueles que forem feios serão mortos ou escravizados. Meu amigo, o Rei Tirano tá sabendo jogar o jogo direito, né, mano? E esse tá aproveitando do mundo em caos que tá aí. Então fariam de você um escravo se fosse capturado? Acho que você também estaria em perigo. Calma aí, chamou a mina de feio ou foi impressão minha? Não quero ser uma concubina. Por que não vamos lá direto e matamos ele de uma vez? Não é tão fácil, ele tem um patrocinador poderoso lhe dando apoio. Bem, isso serve para todos. Existem 2 métodos até o momento. Um é tomar a bandeira dele, o outro é dominar a base dele, a estação. Vamos primeiro para nossa Gyeong Yeonmun, sei lá. Hã? Você não ia confrontá-lo? O grupo dele irá para lá. Eu vazei informações. Levando em consideração a hora que ele deve agir, vamos sair logo. Então todos se preparem antes de... Hã? Um item que você colocou para a troca foi vendido. Um item que você colocou para a troca foi... 4 itens, então ele conseguiu. O que aconteceu assim de repente? Ah, não. É só as coisas indo mais rápido do que esperava. Fizemos comentários falando das revelações que foram vazados. E então, as pessoas pesquisaram na troca. Ah, isso. Pensei que era itens importantes, mas não. Eu acho que isso aí é as coisas que foi vazado, né? É como se, um exemplo, ele tivesse vendido o livro, um exemplo. Aí as pessoas compraram. Obrigado. Só estou pagando a minha dívida, então não se preocupa com isso. Mas é claro, eu não liberei o arquivo de graça. Você tem um atributo estelionatário, por acaso? Qual foi a resposta das constelações? Todas elas estão muito animadas. As restrições de filtragem já estão começando a aliviar aos poucos. Então, se o arquivo fosse espalhado sem prudência, ele poderia cair nas mãos erradas. E se fosse disponibilizado de graça, algumas pessoas talvez nem acreditariam que são as verdadeiras revelações. Foi por isso que eu vendi o livro das revelações na loja de troca para as constelações. Oh, ele vendeu para as constelações, tá? Muitos patrocinadores dão presentes para suas encarnações. Se vazar a informação que você sabe, isso não seria uma desvantagem? Não seria, na verdade. Por ter vendido ele, eu consegui muitas moedas. Aqui ele jogou o jogo também, tá, mano? Ele vendeu coisa falsa, conseguiu dinheiro e ele nem vendeu para as pessoas.
vendeu para as constelações que vão dar para os seus patrocinadores. Patrocinadores não, patrocinados. Todas as pessoas que precisam dessa informação provavelmente têm um contrato de patrocínio com uma constelação de qualquer forma. Se eu vender o livro através da troca, acredito que seria comprado para que eles possam ver. 16 cópias de Revelações Regressor Infinito Rank S foram vendidas na troca. 16 mil moedas foi obtido. Isso levou bem menos tempo do que eu imaginava. Bem, então me deem licença enquanto eu vou dormir. Você não está sendo relaxado demais? Algumas coisas só podem ser feitas enquanto dorme. Calma lá, que tipo de pessoa faz isso? Ele vai tentar usar a habilidade nível 3? Pelo que eu sei até agora, Omnisciente é uma habilidade dividida em 3 fases. Fase 1. Esta fase informa as motivações e sentimentos superficiais de um personagem. Na fase 2, a fase que informa os pensamentos do personagem. Então, fase 3, onde se torna possível ver o entorno daquele personagem, ou se imergir por completo nele. Líder Nin, consegue ver? Os rumores chegaram até o Rei Tirano. Droga, será que isso vai funcionar? Há 2 condições para ativar a fase 3 de Omnisciente. A primeira é que minha consciência deve estar nebulosa e precária. Eles vão agir logo. A outra condição é que o personagem e eu devemos estar simultaneamente. Mas consegue ouvir isso? Pensando... tá, aqui eu devia ter pulado essa frase aqui, ó. A outra condição é que o personagem e eu devemos estar simultaneamente pensando um no outro. Mas conseguem ouvir isso? Mano... Então o Yu Jong tava pensando nele, mano. É da hora, tá? Pelo menos ele sabe quando alguém tá pensando nele. Então, esse é o Rei Tirano. Pô, visual da hora, tem uma coroa ali de rei, um trono, que no caso parece uma poltrona, mas ainda é um trono. Alguma novidade? Não há dúvidas. Definitivamente é a informação comprada com moedas. Quem vazou essas informações? Pode ter sido um dos apóstolos. E o quão confiável é? Eu conferi algumas das partes chaves nesse livro de revelações, e todas elas são verídicas. Estamos indo para a estação. Aquele lugar deve ser dominado antes que os outros venham. Aqui, amigão, você caiu no bait dos caras. Agora, considerando o problema do outro lado, Jung e os caras lá... Líder Nin, aquele cara está aqui. É alguém usando um casaco preto e parecendo um Shuni. Um Shuni? Então, não há dúvidas. Síndrome... tá. Síndrome do 8º ano. Não era Shinibyo? Shinibyo... Entendi. Faz sentido. Aqui eu entendi. Mas é claro, ele é o primeiro aqui. É ele, o Plagiador. Uma das informações-chave para o terceiro retorno está escondido na estação. A água está batendo nos 2 lados da bunda. A água está batendo nos 2 lados da bunda. Então eles não têm escolha a não ser se apressar. Não só eles que serão um problema. Os 6 das estações... Nossa, tem muitas estações indo pra aí, mano. Parece estar se movimentando também. Isso não vai sair do controle? Não, ele deu um sorrisinho. O uso da habilidade única Omnisciente foi esgotado. Ai, meu corpo inteiro dói. Usar a fase 3 da habilidade é mais cansativo do que eu imaginava. Então não dá para manter ativo por muito tempo. Sem falar que dessa vez eu não consegui nenhuma recompensa de uso de habilidade. Será que eu só ganho uma recompensa se entrar no estado de visão em primeira pessoa do protagonista? Ainda não sei as condições para ativar isso de novo. Já acordou?
Falando enquanto dorme de novo, hein? O que eu falei? Mãe. Pelo menos parecia ser isso. Mãe? Ô louco, parece que ele teve pesadelo com o trauma lá que mostrou nos outros capítulos. Ah bem, é verdade que também estou preocupado com minha mãe agora. Ela está falando a verdade ou só está implicando comigo? Deixando isso de lado, Jung, eu tenho um pedido. O que é? Quanto à nossa próxima batalha, seria melhor se você não participasse. Por quê? Ele tem algum pedido específico, mano? Quero ver o porquê, bora lá pro próximo capítulo. Capítulo 58. Representante Nin, boa sorte. Por favor, se cuide. Não se machuque, lute. Olha só, se passaram apenas alguns dias desde que indiquei ela como representante, mas já é tão popular, como esperado da Yo. Doki, será que vou ajudar mesmo? A Yo-Sang, Yo-Sang, você acha que sou o tipo de pessoa que recrutaria alguém sem um bom motivo? Eu sei, mas não sei se serei tão útil quanto a Hyun-Sung ou a Hyeon. Antes de irmos para a estação, nós separamos os membros do grupo de acordo com nossas várias missões. Com a exceção do Yu Jong e da Lee Ji, que estão longe do nosso controle, Lee Hyun-Sung e o Pildu ficaram para defender Chungmuro. Agora eu virei seu escravo. Hã? Não fique decepcionado, Hyun-Sung. Por favor, fique aqui para que possa aumentar os níveis de suas habilidades. Depois que esse cenário acabar, nós definitivamente vamos precisar da sua força. Jung-Hee. Eu não chamo ela de Jung, cara, aí. Chamo de Hyeon. Tem a sua própria missão. Estando Yo-Sang, Lee Jil, Lee Sung e eu, como o grupo principal que irá até a estação. Yo-Sang, você é necessária para o sucesso desse plano. Não disse que tinha um certificado em história coreana? Assim. Lembra como eu consegui um item da estação da última vez? Que ele bateu no monge lá, é isso? Não, vão ter muitos monumentos como aquele no caminho até lá. Tem um monumento nacional naquela área, junto de muitas estátuas. Ah, entendi. O poder das constelações devem estar dentro de outros tipos de artefatos históricos e relíquias também. Isso mesmo. Sua missão é encontrar esses artefatos históricos de Yo-Sang. Então, por que ainda está só de cueca? E o que eu deveria fazer? Arrancar? Não, mano, acho uma calça em algum lugar, mano. Tanta gente que morreu, pega a calça de alguém que morreu. Entendi agora. Vou usar toda a minha inteligência. Enquanto vamos para a estação, precisamos pegar o máximo de item desses tipos que conseguimos. Somos um grupo relativamente pequeno, afinal de contas. O Rei Tirano deve levar centenas de encarnações e o Gladiador tem os seus próprios seguidores. Além disso, a segunda metade do quarto cenário será uma guerra por procuração entre as constelações históricas. Pior que ele é o grupo menorzinho mesmo, né, mano? Tem quase ninguém andando com ele. No caso, eles estão só os 4 lá, né? Por isso que uma pessoa... Eu li isso, Por isso que uma pessoa com um bom entendimento sobre a história como a Yo-Sang será útil durante esse cenário. Ah, tem um lugar que me vem em mente. Se não me engano, tem um Ji-Yan-Seong-Yu próximo. É um tipo de altar dedicado a um general chinês. Oh, bom, parece bom, né? Dá pra pegar uns itens bons. Deve conter o poder de um homem famoso, então deveríamos tentar fazer uma paradinha no caminho. Ele pode não ser coreano, mas... sem chance. Não sabia que tinha um altar dedicado a um dos generais mais reverenciados da China no meio de Seul. Para onde aquela névoa venenosa que fez todos irem para a estação foi? Ah, ela se dissipou após o segundo cenário. Bem, e agora? Nem tudo vai ser como uma vez que quebrei a estátua... Ah, eu sei que ele ia quebrar mais coisa, mano. Deixa-me demonstrar. Ah, eles estão rezando.
Esse altar foi negligenciado por muito tempo. A constelação que favorece a lâmina de lua crescente está encantada com sua visita. A constelação revelou seu modificador. A constelação Marquês de Barba Exuberante deu a vocês a sua bênção. Com a bênção dessa constelação, sua força e sua resistência aumentarem 5 níveis durante as próximas 24 horas. Mano, 5 níveis em cada é muito coisa, mas só por 24 horas, mano. Eu preferia, eu acho, um item permanente, né? Se bem que dependendo se acontecer muita luta no dia de hoje, vai ser útil, mas mesmo assim. Uau, Líder Nin, isso não é incrível? Marquês da Barba? Ele pode ter sido um general chinês, mas é um dos homens mais famosos que todos na Coreia conhecem. Este é um altar dedicado a Guan Yu, renomeado pelo livro histórico Romance dos Três Reinos. Não sei o porquê de ter um altar de Guan Yu em Seul, mas ele definitivamente é uma figura famosa mundialmente. É tipo o altar para o almirante e existe no Japão. Não é um mau começo, mas parece que não será possível pegar um item. Seria tão bom se ganhássemos a lendária lâmina crescente do dragão azul. Hã? Meu Deus. Essas roupas são familiares. Eu não faço ideia. Ah, esse homem liderando a multidão não é o Hyun Sung Min? Eles não são atores. Mas que merda é essa? Não me diga que que estão gravando um filme numa hora dessas. Cara, não é um filme, mano. Certeza. Quem ousa bloquear o caminho da rainha? Diga-me, quem são vocês? Bem, não é como se eu já não soubesse. Essa bandeira marrom que possui, possivelmente também seja um rei? Essa não é a Min Jion? Um dos seus me conhece? Sou seu fã. A habilidade única Destruir o Mal foi ativado. Ele deu um peteleco ali ainda. Esse cara tem um atributo hipnotizador, mas ainda foi atingido. A propósito, e ali a reconheceu. Talvez essa Min Jion deve ser uma atriz na vida real também, mas uma personagem em Maneiras de Sobreviver é uma dos 7 reis de Seul, a rainha da beleza, também chamada de Min Jion. Ela tá. Será apenas uma coincidência? Ficha de personagem. Vamos descobrir. Constelação patrocinadora. Nobre que dorme sobre brocado. Nobre que dorme? Eu não já viu isso em algum lugar? Ou eu tô louco? Atributo pessoal. Atriz. Rainha da beleza. Mano, rainha da beleza é rank heróico? O que isso faz pra ser tão roubado assim, mano? É um alto nível. Pra eficiência em arma, comandante militar, mulher fatal, correção da pele, 1000 rostos, atuação. Marca, fascínio celestial, heroína excepcional. Então essa mulher é uma personagem de Maneiras de Sobreviver, afinal de contas. Mas como Lee Seung, uma pessoa real, reconheceu ela só de ver. A honra de conhecê-la é toda minha. É mesmo, mano, como ela conheceu um personagem? Calma, mano, tipo, não faz sentido, mano, ela reconhecer essa mulher? Eu tô meio bugado nesses 2 últimos capítulos. Além de tendo muitos nomes estranhos, que eu sou horrível com nome. Não tá meio sei lá os capítulos, não? Ou eu que tô louco em achar isso? Mas daqui a pouco eu tenho certeza que quando chegar lá na treta entre o apóstolo e o rei tirano, vai ficar emocionante de novo. Porventura, também seriam de meus fãs? Não sou um de seus fãs. Mas não ficou sabendo ainda sobre o rei da estação? Ela é bonita, mas não é o meu tipo. E o Jong é tão bonita quanto ela. Parece que você tem um nível muito alto de sincronização com o seu patrocinador. Então conte isso a ele.
É uma honra estar na presença da última regente da Scylla. A patrocinadora da personagem está abalada. A nobre que dorme sobre o brocado fino é a última regente do reino de Scylla, Rainha Fin Seong. Esse fenômeno era bem comum em maneiras de sobreviver. Não há necessidade de ficar envergonhada. Você não veio para cumprir o antigo desejo do reino de Scylla? Quando há um nível tão alto de sincronização entre constelação e encarnação, todos os sonhos que a constelação não alcançou em seu tempo de vida são projetados forçadamente para a mente da encarnação. Também pode aumentar o risco de ser atingido por uma tempestade de possibilidade e morrer. Mano, isso é ruim, não? Pô, tipo, eu não queria que a constelação que eu tenho um contato ali tivesse um sonho e eu ficasse obcecado para concluir o sonho dele, tá ligado? Meio meme isso. Além disso, de acordo com o desenrolar deste cenário em maneiras de sobreviver, existem 3 áreas travadas numa disputa por poder: Seongdong, Yongsan e Gyeongdongpo. Quase igual aos 3 reinos coreanos da história antiga. Um cenário de recompensa foi emitido. Uma recompensa? Minha constelação patrocinadora deseja ver sua sinceridade. Você claramente aceitará a oferta, certo? Categoria recompensa. Mano, nós viu alguma missão de recompensa? Eu acho que essa é a primeira de recompensa que nós vê, né? Então tem muito tipo de missão ainda, de dificuldade desconhecido. Não sei se isso é bom ou ruim. Condição de conclusão. Todas as constelações históricas de Scylla desejam que a encarnação Micheon se torne rainha dos 3 reinos unidos. Ajude a encarnação e mate os reis com as constelações que eram líderes dos outros 2 reinos. Se este cenário for concluído com sucesso, você ganhará o favor da constelação nobre que dorme. Limite de tempo: 38 horas, recompensa 2.000 moedas. Pô, mano, é bom, mano, ter uma constelação devendo um favor pra você. Mas eu acho que não é fácil isso daí não, mano. Ainda mais que ele tem que matar, né? Tipo, ele não pode matar. Irei direto ao ponto. Una-se a mim. Só 2.000 moedas? Eu tô vendo isso direito? Muito bem. Muito em breve, a Guerra dos Reis irá começar. Não sei qual constelação você obteve como patrocinador, mas com nossa aliança, todos os grupos pequenos e médios serão eliminados. Vendo como todos vocês sobreviveram, vocês claramente têm uma constelação poderosa de força não menor que a minha. Não, valeu. Que? Eu recuso ser seu subordinado. O que mais você esperava quando só me ofereceu 2.000 moedas? Aumenta um 0 aí, né, mano? No mínimo um 0. Eu tô louco em achar isso. Mas vamos lá. Não temos tempo a perder. Espere. Se a quantia for pequena, podemos oferecer mais. Não pode ser que não conheça o valor de... não pode ser que não conheça o valor de 2.000 moedas. Não percebe a posição em que se encontra? A rainha de Scylla está diante de você. Aquela que logo irá unir os 3 reinos. Honestamente, já é uma ousadia recusar 2.000 moedas. Mas você ainda é incapaz de compreender a situação. Vossa Majestade? A encarnação já está indo longe demais. E, pelo que eu sei, Scylla é o mais fraco dentre os 3 reinos da história coreana. Unir os reinos não seria um tanto difícil para você, vendo por esse lado? Unir os reinos? Você ousa se vangloriar dizendo saber disso? Você é uma historiadora? Bem, eu tenho um certificado de primeira classe em história coreana. Certificado de primeira classe em história coreana. Isso é tão incrível. Ué, eu pensei que ela ia achar tipo, mas ela gostou. Vamos indo, Yoo-jong. Essa senhorita claramente não conhece bem a história. A constelação Prisioneiro da Bandana gosta da patrocinadora da encarnação. Calma, o que acha de 3.000 moedas?
Uau, 3.000 moedas, que inveja. Não ligo. A constelação Conspirador zomba da pobreza das constelações históricas. Você foi patrocinado com 3.000 moedas. Mano, só por ele, tipo, não aceitar, achar que 3.000 moedas é pouco e a outra tá achando que é muita coisa, os caras patrocinaram ele com 3.000 moedas só, tipo, isso pra mim aqui, ó, é troco de pão, tá ligado? E ela acha que isso é muito. 3.500. Te darei 3.500. Me pergunto qual seria a reação dela se eu visse as mensagens que estou recebendo agora. 5 cópias de... Tá, ele ganhou 5.000 por venda. 3.600. Não, 3.700. Hã? Eu sabia. Tudo isso foi uma amostra de sua arrogância. Que tal eu lhe fazer uma proposta? 10.000, o que você acha? 10.000? É muito pouco? Bem, é verdade que você ainda é um dos 7 reis. Isso está sendo bem cansativo. Então pode ser 20.000. Está tentando contar uma piada agora? 20.000 moedas? Não pode ser possível você pensar que seu valor seja tão alto. Não, eu quis dizer que vou comprar você por 20.000 moedas. Aqui, mano, ele colocou na mesa e pediu pra medir. Não, mano. Ele tá mostrando que, tipo, ela tá oferecendo 3.000 e ele, tipo, mano, dou 20.000 pra você, mano. Hã? Para ser mais exato, o seu grupo inteiro, incluindo suas tropas. É porque o rei lá, os dois reis, né? O do apóstolo e o tirano, tem muita gente. Então ele vai dar 20.000 para recrutar tudo isso para lutar por ele, eu acho. Com ele, no caso, né? O quê? Você não pode ter tantas moedas. De onde você tirou essa ideia de que só porque você é pobre, ninguém poderia ter o que você não tem? Por favor, entre em contato com a pessoa que você deseja começar a troca. Acredita em mim agora? Além disso, eu tenho muito mais do que 20.000 moedas para começo de conversa. Min John, dinheiro não resolve todos os problemas desse mundo. Pensei que sendo uma atriz, você saberia disso. Estou desapontado. Meu Deus, acabou com ela, mano. Que é isso, mano? Vamos com calma. A mina tem família também, mano. Doc, quanto aquele homem que estava ao lado da moça? Sim, ele provavelmente é a encarnação da constelação. Como ousa? Será que seu patrocinador é de Byakji? O Hyarangi, que apoia o preceito de nunca fugir da batalha. Rian Shigan, ele foi morto na batalha. A marca dele não é nada impressionante, mas sua lealdade ao reino de Silla faz dele uma constelação extraordinária. Mas aquela mulher é famosa. Você e o Jong reconheceram ela, mas eu não fazia ideia. Hã? Talvez? Eu não conheço aquela moça também, nona. É mesmo? Isso é um alívio. Se a Min Ji-yeon é uma personagem que existiu apenas na novel, faz sentido tanto a Yoo Jung quanto Lee Hyo não a reconhecerem, mas o problema é que Lee Sung sabia quem ela era. Tá, eu tô pensando, foi mal. Lee Sung, pare de ficar olhando e vem até aqui. Então você é fã da Min? Que? É verdade, você não sabia? Ela é uma atriz bem famosa. Hã? Ih, deu branco nele. Calma, como eu conhecia a Min? Não, como eu a conhecia mesmo antes de tudo começar. Ficha de personagem. Como assim? Sei que tenho de ter visto o nome Min em algum lugar. O atributo pessoal do Lee, por parar de ler, sumiu. Será que ele acabou de virar um personagem? Mano, tá complicado, mano. Família, antes de encerrar o vídeo, eu vou ler 2 hoje porque tá muito grande os capítulos, mano. Tá tendo muito tempo. Mas antes de qualquer coisa, foi mal, mano. É muito nome complicado pra ler, às vezes me buga, mano. É muita, sei lá, nome grande, muita letra, muita informação, cara.
E então peço desculpa aí, mano, por eu não ter conseguido ler as estações e nome de lugares certinho, fechou? E também, cara, eu falei que os capítulos esses 2 capítulos tava meio parado. Só que até que esse segundo capítulo aqui foi muito bom, mano. Foi da hora de ler esse daqui. O outro foi, sei lá, mas esse daqui recompensou muito. Mas então é isso. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like e até a próxima. Falou!